Senhores, só um pitaco rápido aqui. Nós precisamos saber interpretar muito bem todos os movimentos. É normal que depois de uma desclassificação, todo mundo fique buscando os responsáveis por ela. É notável que o Rogério Ceni errou num momento muito importante. Não é momento de você inventar, não é momento, você tem muito pouco tempo de treino à frente da equipe para você inventar, para você improvisar da maneira que você improvisou contra um time que coletivamente é muito bom. Disso ninguém tem dúvida. Por mais que o Rogério Ceni tenha tentado explicar ontem na coletiva, matou na cueca. Agora, nós precisamos fazer uma leitura muito cuidadosa do que aconteceu. As declarações do Thiago Neves, depois do jogo, criticando inclusive tudo que o Rogério Ceni fez. Tem gente que vai dizer que é legal, que as feridas precisam ser expostas. Certamente tem gente que acha que tem que falar. Outros vão dizer que não, que roupa suja se lava em casa, né? Um clichêzão aí, mas tem gente que pensa assim. Agora, eu entendo da seguinte maneira. Thiago Neves, e onde está a sua participação naquilo que você critica? Porque sem improvisação, vocês também não estão jogando bem. Os últimos 23 jogos, salvo engano, o Cruzeiro ganhou 3, 4 no máximo. Acho que 3. 1, 2, 3. Não, 3 ou 4. Estou em dúvida agora, mas não tem problema. Nos últimos 23 jogos, o Cruzeiro ganhou 3 ou 4. Com o Mano sem improvisar, não estava bem. Aí o Mano saiu. Aí o Rogério chega, improvisa, não está bem também. Mas onde está a sua participação naquilo que você critica? Porque fica muito fácil, antes do jogo, contra tudo, contra todos. Depois do jogo, a culpa é da improvisação. Então é importante saber fazer uma leitura disso tudo que está acontecendo, para a carga de responsabilidade não ficar só nos ombros do Rogério e das improvisações. Por que com as improvisações no primeiro tempo o Cruzeiro jogou? E no segundo tempo o Cruzeiro ficou abaixo da crítica. Lastimável o futebol apresentado. Então, tem coisas que precisam ser ditas, outras não. Mas importante não é o que diz, é o momento e a forma que é dita. Então, honestamente, acho que o torcedor precisa ficar muito atento, porque até aqui a culpa foi da diretoria, a culpa foi do Mano, agora a culpa foi do Rogério, mas onde entra a parcela dos jogadores em tudo que está acontecendo? Bom dia, Eduardo Panzi. Bom dia, Everton. Bom dia, CJ Alê. Bom dia, ouvinte ligado na Rádio 98. Não, querer achar culpado, eu acho que é o grande erro, né, Everton? A parcela, ela tem que ser dividida mesmo. O Rogério está em início de trabalho. A gente não pode esquecer que o Rogério Ceni chegou há 3 semanas. 4 jogos. Né? Foi o 4º jogo dele ontem. E outra coisa que não se pode esquecer, e que ontem eu fiz questão de lembrar no meu Twitter, no @edupanzi, o Rogério Ceni é um treinador em início de carreira, gente. O Rogério Ceni, o Cruzeiro contratou, é uma aposta, e eu julgo ser uma boa aposta, mas ele é uma aposta. Falei aqui, na época da contratação, o que se fala do Rogério Ceni é muito mais pelo nome Rogério Ceni, do ex-goleiro monstruoso, maior jogador da história do São Paulo, do ex-goleiro campeoníssimo, do que do treinador. Do treinador a gente ainda não tem o que falar do Rogério Ceni. Ele não tem história nenhuma como treinador ainda, ele tem uma história recente, muito bonita lá no Fortaleza, mas é no Fortaleza. Com todo o respeito que a gente deve ao Fortaleza, é um clube grande do Nordeste, mas no cenário nacional, no cenário sul-americano, o Fortaleza é um clube pequeno. E o Rogério Ceni fez sucesso num clube pequeno, sem cobrança, onde ele pode fazer testes. O Fortaleza pode ser um laboratório, um bom laboratório. O Cruzeiro não é laboratório. Uma semifinal de Copa do Brasil no jogo de volta não é lugar para se fazer teste. E pelo que o Thiago Neves falou depois do jogo, chama atenção, porque eu tomo muito cuidado na hora de falar que treinador X errou. Essa palavrinha errou
eu não gosto de usar. Pretensiosa. E como que ele errou? E se ele trabalhou aquilo durante a semana? Por que ele errou? Porque a gente não tem acesso ao treino. Mas aí o atleta dele vai para uma entrevista pós-jogo dizendo que ele não trabalhou aquilo. E que os caras ficaram sabendo momentos antes do jogo. O Everton usou batom na cueca, que foi mesmo. O segundo tempo do Cruzeiro, olha a primeira linha defensiva do Cruzeiro. Um lateral improvisado, um zagueiro improvisado, um zagueiro que até outro dia era reserva e o lateral reserva. A primeira linha defensiva do Cruzeiro do segundo tempo, ela nunca jogou junto. E se bobear, nunca treinou. Jadson, Henrique, Fabrício, Bruno e Dodô, esses caras nunca devem ter treinado juntos. Se treinaram, Rogério, me perdoe, mas ainda que sejam 3 treinos, é muito pouco para jogar uma semifinal de Copa do Brasil. E aí você vai à frente da primeira linha defensiva, os 2 volantes que fizeram o segundo tempo praticamente aliás, fizeram para o segundo tempo todo, né? Porque o Dedé saiu logo na entrada. Robinho e Cabral, qual foi o último jogo que Robinho e Cabral dividiram ali a dupla de volantes do Cruzeiro? Eu não lembro. Sinceramente, eu não me recordo. Não sei nem se teve. Até acho que pode ter tido, porque eles têm muito tempo de clube. Mas não me recordo. Então, o sistema defensivo do Cruzeiro no segundo tempo foi improvisado. Um sistema todo defensivo improvisado. Peças improvisadas em posicionamentos que não são deles. E depois um sistema improvisado que eu não me recordo de nenhum deles terem jogado juntos. E, pelo que falou o Thiago Neves, também não treinaram juntos. Isso é um risco. E aí, depois do jogo, o Rogério Ceni vai pra coletiva e fala que o time perdeu e que a atuação foi ruim pela quantidade de erro de passes. Ora, Rogério, se você improvisa um cara na lateral, um cara na zaga, o zagueiro era o reserva até 4 jogos, o outro lateral é o reserva e a dupla de volante nunca jogou junta, você quer que os caras tenham um índice de acerto? O índice maior vai ser de erro. Vai ter dificuldade de encontrar um companheiro, vai ter dificuldade na saída de bola, sabe por quê? Porque não tem entrosamento, porque nunca jogaram juntos, porque num conjunto eles não se conhecem dentro de campo. Eles podem estar juntos há muito tempo no clube, mas para um jogo, isso tudo, gente, numa partida decisiva de semifinal de Copa do Brasil. Não era um campeonato estadual, não era a Copa do Nordeste com Fortaleza, era o Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil contra o Inter em Porto Alegre. A crítica ao Rogério Ceni, ela é pontual. É o jogo contra o Inter. O jogo contra o Inter, o que o Rogério Ceni fez ontem contra o Internacional, eu jamais faria. Repito, eu não vou dizer que errou, porque é muita pretensão. Eu não gosto de falar que errou. Mas eu jamais faria, jamais teria feito. E eu acho que o segundo tempo do Cruzeiro foi tão ridículo, poderia ter saído com uma goleada maior do que foi, porque se improvisou e se bagunçou demais. O segundo tempo foi um time organizado, sabedor do que fazia em campo, contra uma verdadeira bagunça. Então, eu repito, a crítica é pontual ao Rogério Ceni, que é um treinador que está começando e vai errar, mas não pode fazer o que fez ontem. Sabe o que eu acho estranho? Bom dia, bom dia. Ligado Bom dia, no 98 Esportes. O Rogério, a gente vai ouvir daqui a pouco a coletiva do Rogério Ceni, o Droldo vai trazer pra gente, mas ele justificou a escalação do Jadson com uma entrevista que o Edilson deu no Globoesporte.com. Sabe assim, deu a entender de que ele não conversou com o jogador. O CJ me falou isso ali na redação. Ele não conversa com os atletas. Tá aqui, assim, a justificativa foi muito estranha. Ah, não, porque o Edilson deu uma entrevista, falou, mas ele não sabia. É isso aí. Sabe? Então, assim, você justificar isso, sei lá, cara, uma desculpa bem esfarrapada. Quando eu vi a escalação, o Jadson, eu lembrei logo da final da Copa do Brasil do ano passado. O Edilson é o novo Marcelo Hermes, né? E o Mano não confiava no Marcelo Hermes de jeito nenhum. Meteu o Romero na esquerda, fez uma improvisação naquela época, deu certo. Aliás, ele não confiava nem no Ezequiel, né? Exatamente. E fez aquela improvisação, deu certo e tal, só que agora era bem diferente, né? E o interessante, o que vem complementar essa justificativa do Rogério Ceni de ter escalado o Jadson e não o Edilson, não perdeu por causa disso, né? Só por causa disso e tal, é que o Thiago Neves fala também, depois do jogo, a gente vai até ouvir, que isso ficou definido no vestiário. 3 horas assim, antes. Ninguém sabia, sabe? Foi uma coisa assim, em cima da hora. Então, ele não conversou com o jogador, ele não sabia, e os caras ficaram sabendo em cima da hora que ia ser uma improvisação. E você lembra, Panzi, quando o Mano inventou o Henrique de zagueiro?
uma única vez. Eu lembrei disso na hora. Cruzeiro e Bahia em Salvador. Ele preteriu o Murilo, né? Ele não colocou o Murilo naquela época, colocou o Henrique na zaga. Fez duas lambanças e foi expulso na seguinte. O Cruzeiro foi uma tragédia naquele jogo contra o Bahia em 2017. Perdeu o jogo e tal. Nunca mais ele repetiu o erro, né? Vamos ver se o Rogério Ceni pelo menos aprende com o erro que cometeu ontem. Bom dia, Ale, bom dia, Panzi, bom dia. Bom dia, Everton Guimarães. Bom dia. Bom dia, sócio torcedor, colaborador do 98 Esportes. Eu anotei alguns tópicos aqui, Ale, e esse seria o meu último. Mas como pegando a deixa, eu anotei 4 tópicos, assim. E antes de falar desses 4 tópicos, a primeira coisa que eu quero abrir o comentário e a resenha, meu querido Alexandre Silva, Eduardo Panzi e Everton Guimarães, é parabenizando o gigante da Pampulha pelos 54 anos de vida que hoje completa. E o Mineirão preparou uma programação muito bacana. Daqui a pouco eu vou falar para vocês. Parabéns aí, Mineirão, 54 anos. E hoje tem tour gratuito lá. Você vai poder passear lá de 9 até as 4h30 de graça. E eu falo daqui a pouco mais sobre o Mineirão. Parabéns, e o gigante. Então, esses 4 itens que eu anotei, tópicos, Ali, eu vou começar primeiro as declarações que me assustaram. Primeiro, o Thiago Neves abre a caixa de ferramenta da postura da equipe e põe para todo mundo depois do jogo, ok, de cabeça quente, e tem que ser repercutida mesmo, porque ele foi até a imprensa e a partir do momento que ele abre a boca no microfone, é para que todos possam opinar em cima daquilo que ele opinou. E o Rogério Ceni fala que não vai escalar o Edilson por uma entrevista. Ô, Rogério, mas não cabe uma conversa com os jogadores, mesmo que ela tenha tido. Então, nessa hora da entrevista, você vai lá e fala assim, depois eu conversei com ele particularmente, ou eu conversei antes e aí eu vi a entrevista dele depois. Pois é. Não, mas você falar que não escalou devido a uma entrevista que ele deu pro Globoesporte.com falando que não aguenta os 90 minutos, aí, mano, então quer dizer que o diálogo lá é parcial. Existe uma conversa, ou pelo menos expõe que seja assim. O Cruzeiro perdeu a classificação na Copa do Brasil, gente? Também não. Claro que foi pela atitude ontem, mas coroando um ano de lambanças, os escândalos, dentro e fora de campo aí não tem rendido. O Cruzeiro ontem, e aí eu vou falar uma coisa e o torcedor pode ficar bravo. E às vezes vocês podem até discordar. Mas eu achei o Cruzeiro muito passivo. Achei que o Cruzeiro aceitou demais o toque do Inter. Foi meio broxante, era semifinal, pô. Era semifinal de Copa do Brasil, valia no mínimo 21 milhões. Faltava um sanguinho, sabe um carrinho, entrou todo mundo no ritmo do Inter. Parecia que estavam satisfeitos. Vamos dar uma beliscada. Ó, 1 minuto de jogo. Pedro Rocha errou um gol aqui, o Marcelo Lomba pegou. Vamos chegar. De repente o Inter dá uma acalmada, sentou a poeira, toque de lado, D'Alessandro, o homem do Inter, o dono do jogo, tudo passa pelo pé do D'Alessandro e pela boca dele, que às vezes ele apita e muito ele joga. Ele joga muito mesmo, joga. Mas é chato. É chato, mas joga. Chato, ele jogou demais. Jogou demais. Ele cai pela direita, ele cai pela esquerda, ele pede bola, ele vira o lance. Ele é chato, mano. E se é chato lá e do jeito que ele é chato, do Inter se ele é chato. Exatamente. Ele é chato pros adversários, porque pro Inter, ele é um maestro. Ele dita o ritmo do jogo. E o Cruzeiro foi... Quando eu olhava, principalmente no segundo tempo, eu falava, gente, é uma semifinal, ninguém vai dar um carrinho, ninguém vai chegar com raça, ninguém vai dar um olho vermelho aí. Cadê aquele tesão pra poder passar pra final? Mas você não acha que esse tesão sumiu principalmente no segundo tempo? Não, segundo tempo. Você não acha que os atletas foram vendo as alterações, aquele time sendo montado no segundo tempo? E é sintomática a entrevista do Thiago Neves depois do jogo, que os caras foram vendo aquilo e falaram, não é possível. Ele não tá fazendo isso. Sabe o que é engraçado? Não parece isso. Ô, Du, eu fui agora na padaria, aqui na lanchonete, comprar um suco. É padaria ou lanchonete? Aqui, tanto faz, acho que é as duas coisas. É padaria, lanchonete, pizzaria, tudo lá. Restaurante, tudo. Tem almoço, tem tudo misturado. Borracharia. Aí um torcedor falou comigo assim, não esqueci o nome dele. Aí ele falou, ô CJ, não sei o que vocês vão falar lá hoje não, mas tava vendo, eu sou cruzeirense, cara. Minha mãe é cruzeirense. Ontem, tava vendo o jogo e falando com minha mãe assim, tem jeito não, mãe. O time do Inter é melhor, tem jeito não, o time do Inter é melhor. Aí eu virei pra ele e falei assim, eu acho que os jogadores do Cruzeiro pensaram isso, sabia? Porque a postura deles, não, vamos deixar o Inter tocar aqui. Não. É claro que exagerando, mas eu falei... o Cruzeiro aceitou, aceitou, cara, é muito passivo. Aí ficou assim, não, gente, o time deles é melhor.
Cadê a velocidade? Cadê a intensidade? Cadê uma raça, um sangue no olho de disputar uma final, de dar um carrinho, de correr dobrado, de se entregar, de morrer em campo? A gente cansou de ver do Cruzeiro nos últimos anos. Né? E aí, mata-mata. E aí, pra finalizar, ô Panzi, eu não sei, é cedo. Então, por isso que eu não sei. 4 jogos. Se os jogadores que hoje estão em campo se vão render o que o Rogério Ceni quer. Ele quer velocidade e alguns jogadores ali que ele tem, eu não sei se vão conseguir, não. Vide as improvisações, né? Aí ele improvisa na lateral direita, improvisa o zagueiro, Edilson e Léo. Não sei se vão ter chances aí com o Rogério Ceni. Claro que pode vir a ser escalado e de repente ele tá começando a colocar a molecada aí. Ontem ele colocou o volante lá, o Ederson, né? Ele colocou o Ederson no lugar do Robinho. Mas aí ele trocou a fechadura depois que a porta foi arrombada. Depois a porta foi arrombada. Já tava tudo arrombado, escancarado. Aí ele ficou com medo de tomar uma goleada e trocou. E pra piorar, depois o Adroaldo vai trazer no boletim dele uma entrevista do Sobis, né? A declaração do Sobis sobre o extracampo do Cruzeiro. Forte também. Mas nenhuma novidade. Nenhuma. Mas vindo de um ex-atleta do clube. Por isso que nesses 4 tópicos... detalhe também, né? Esteve aqui, enquanto esteve aqui, poderia ter falado também. Não, ele pediu pra sair. Não, pois é. Poderia ter falado aí também. Por isso que eu anotei aqui, ó. Primeiro item lá, Cruzeiro perdeu a Copa do Brasil pelos escândalos, pelo ano que vem tendo, pelas atitudes dentro e fora do campo. Conjunto de fatores. Falar de fora ontem, de campo, passa pelas mexidas do Rogério, passa também... Você só não colocou aí... Você só não colocou aí, até foi a segunda parte aqui do que eu falei, a participação dos jogadores também. Sim. O conjunto de fatores, da obra, ele precisa também apontar para os jogadores. É só Há você quanto ver tempo você não vê o Edilson jogando bola? Acho que não jogou no Cruzeiro. Pois é. Sem improvisação, o Cruzeiro vem jogando o quê? Nada. Jogando de forma defensiva, com o Mano jogava o quê? E ontem... Aí depois... Ontem... Por que não se tá... Não, contra o Santos, nós voamos. Então, tudo você precisa relativizar e dentro de todos esses pontos aí que você está destacando, que eu concordo, inclusive, estão, de fato, todos relacionados com o ano de fracassos do Cruzeiro. Sim, é só você ver a um posição no Campeonato Brasileiro, coisas. Eliminação na Libertadores, eliminação na Copa do Brasil. Só está colhendo o que plantou. Diferente seria se fosse, nossa, meu Deus, tá uma zona lá e aqui tá tudo uma maravilha. Nós vamos repercutir daqui a pouco ainda mais as declarações do Thiago Neves, a desclassificação, só pra não perder o jogo o fio da meada, essa declaração do Thiago Neves, ele não falou mentira nenhuma. Mas não é pra ir pra microfone claro fazer que não, tipo... Cara, se o Thiago Neves, jogo? tudo que ele viu, se ele não concorda, fala no vestiário, conversa com o grupo. Até porque você tem 4 jogos. O Thiago Neves é muito experiente pra ir pro microfone e expor dessa maneira erros do treinador. Fritar treinador. Errou o Thiago Neves, ele é muito experiente, não deveria nunca ter dado essa entrevista. Não falou nenhuma mentira. Tudo que ele falou aconteceu. Sim. Ele tá muito certo. Mas falar isso no microfone, ele tá muito errado. É coisa de juvenil. E ele prejudica muito mais a equipe dele do que beneficia. Não deveria ter feito aquilo. Todo o grupo. Ontem eu vi o Luciano, nosso amigo, nosso colega lá da Band, o Luciano Dias. Gente finíssima, uma coisa que ele colocou interessante também, que eu até esqueci de comentar. Ele falou, cara, quando o Egídio joga, eu acho que o Dodô é melhor. Quando o Dodô joga, eu acho que o Egídio é melhor. Vocês lembram que eu falei, né? O Dodô ontem eu estava, desculpa, tá? O Dodô ontem eu tava cagado, ou tava com algum problema, freio de mão puxado, sabe? Todo travado. Aliás, o time do Cruzeiro travado, e eu fiquei assustado. Vocês lembram o jogo contra o Bahia? Principalmente no segundo tempo. Em Salvador, e depois o jogo contra o Atlético Paranaense, que não foi transmitido, que eu trabalhei no jogo, que eu falei, gente, o Dodô foi um desastre no jogo contra o Atlético Paranaense. E muita gente batendo só no Egídio, falei, ó, tá no mesmo nível. E são bons nomes, hein? O Cruzeiro tem bons laterais, mas não estão jogando nada. Aí cai naquilo que o Everton falou. Aonde que entra a parcela de culpa dos caras em campo que não estão rendendo e entregando absolutamente porque nada? Fica muito fácil apontar o dedo pra tudo, pra todos, né, Thiago Neves? Para tudo e para todos, mas e os jogadores saem ilesos de tudo isso que está acontecendo? Não. Eles não têm culpa nenhuma. Não, culpa conjunta. Quando estão muito bem, eles normalmente carregam os elogios, carregam tudo de positivo. Que tudo que vem convergindo de positivo cai para eles, mas enquanto tá mal, a culpa é de todo o resto. Então é por isso que eu tô dizendo. E detalhe, viu, o grande Alex Ribeiro,
Na verdade, você não discorda de mim, você concorda comigo, porque tudo que você escreveu aqui no Twitter foi o que eu disse no início do programa. Que eu também entendo que o Thiago Neves, que o Rogério Ceni encheu uma bacia de farofa e depois meteu uma bufa ali no meio, velho. E voou farinha pra todo lado. Inclusive, todo mundo. Nós pega uma decisão contra um time que coletivamente é muito melhor que o seu, porque coletivamente o Inter é um dos melhores times do Brasil. Coletivamente. Sim. Tem lá seus problemas. Ontem você destacava os extremos. As laterais. Não, laterais e atacantes que jogam pelas beiradas. O Inter tem dificuldade exatamente nisso. Agora, tem uma defesa consistente. Bem. O trio de meio campo é muito bom. E o Guerreiro é o que vocês viram ontem, né? E o D'Alessandro também, né, Everton? O D'Alessandro é um grande líder. O D'Alessandro pega a bola e fala assim, gente, nós vamos jogar hoje a 40 km por hora. Tá bom? Aí de repente ele, galera, vamos dar uma aceleradinha? Aí galera, vamos dar uma pitada no jogo? Eu vou pitar. Ô juiz, tá roubando aí, hein? O D'Alessandro põe a bola debaixo do braço e fala, eu resolvo. E resolve, mano. O Julinho Heliópolis fala que eu acho que improvisar foi um dos fatores que atrapalhou o Cruzeiro. Por mais que o Edilson está parado, o certo era colocá-lo contra o Vasco pra pegar ritmo e o Thiago. Lembra da pergunta Neves, que eu fiz? É Orihuela ou Edilson? Exatamente. Quem vai ser escalado? Aí ele fala que o Henrique de zagueiro bateu, foi um flashback do Mano. O Vladimir Lobato, ele lembra que o time do Ceni ontem lembrou aquele galo do falecido Mário Sérgio, com 2 linhas só de volantes. Esse jogo que o Vladimir cita é um jogo entre Atlético e São Paulo. Mário Sérgio, falecido, era técnico do Atlético, e ele entrou com um zagueiro. Ele colocou um monte de volante, entrou com um zagueiro. O primeiro tempo tava 5-0 pro São Paulo. Uma coisa constrangedora. A gente pode aproveitar, inclusive, para ainda dentro dessa ideia de não querer ser pretensioso, dizer ao Rogério Ceni que, honestamente, né, num jogo, mais uma vez, num jogo que você pega um dos melhores times coletivamente do país, você vai inventar, só lembrando ao Rogério Ceni aqui, Rogério, vocês lembram quando o Jorge Jesus chegou ao Flamengo, foi jogar, não sei se contra o Emelec, cara, foi que ele inventou, meteu o Rafinha de ponta, tirou o Cuejá do time, no meio do jogo ele sacou o Arão e o Gerson, improvisou jogador de base, Lucas Silva, um jogador, ele promoveu o Lucas Silva naquele jogo, a Rafinha de ponta, inventou, e aí foi lá e tomou, cara. Perdeu o jogo por 2-0. Então, quer dizer, você não cria esse aí tipo de situação. Aí fez o feijão com arroz na volta e passou. E acabou passando. Você não cria esse tipo de situação, cara. Nesse tipo de jogo, não se cria nesse tipo de jogo. Você pode, alguém vai defender que é algo absolutamente normal, que ele pode ter treinado, mas é que eu acho que muito é circunstância de jogo. Não, eu acho muito pouco provável que ele tenha treinado tudo que ele fez ontem, até porque ele, na própria declaração dele, ele destacou a questão do Edilson, né? E o Thiago Neves fala que ficou sabendo depois de faltando 3 horas. Ele poderia até ter dito, olha, eu notei que o Edilson não tinha ritmo pra entrar no time, etc e tal. Agora, dizer que através de uma declaração dele numa entrevista eu tomei a decisão, honestamente, não tem o menor cabimento. Não tem como você jogar uma semifinal de Copa do Brasil contra o Inter com a primeira linha defensiva formada por Jadson, Henrique, Fabrício Bruno e Dodô. E à frente desses dois, o Robinho e o Cabral. Qual a noção de posicionamento? O primeiro tempo do Jadson com o Nico Lopes foi um banho. Foi um banho. Aí depois o Henrique vai pra zaga, quando você tinha o Léo, faz a alteração simples. Faz o feijão com arroz. Faz aí, exatamente, o Dedé sentiu, Léo. Eu acho que agora é até a hora de perguntar ao Léo, né? Caramba, vai entrar um zagueiro, Léo. Oi, Léo, você tinha condição de entrar? Você tava no banco? Não. Tava no banco? Pior foi o seguinte, então, na hora que o Dedé volta pro vestiário, a imagem da televisão é o Léo saindo do banco já de uniforme. Não, ele conversando com o Rogério, o Léo, aí de repente muda o Ariel Cabral tirando o moletom e o Léo voltando pro banco. Exatamente. Olha isso, não Léo, vamos? Não, peraí, Léo, acho que não vai ser você não. Ô, Cabral, vamos fazer o seguinte, vamos botar você no meio. E outra coisa, você colocar o Cabral, gente, qualquer torcedor do Cruzeiro sabe, você colocar o Cabral em jogo intenso, ele não rende. Pode botar de volante, pode botar o que você quiser. E não rende. Qual que você cobra? O que é o a final da Copa do Brasil ano passado ele rendeu. Não, mas o que o torcedor do Cruzeiro mais cobra no Cabral? Você consegue pensar jogo. Mas é característica do consegue pensar um jogo. Os dois jogos contra o Corinthians. Então, mas é muito pouco, né? Então, não, é óbvio na que sua maioria, ou na maioria dos jogos, quando o Cabral está em campo, que o adversário impõe uma velocidade um pouco maior, ou é um jogo mais de força, cara, ele fica completamente perdido. O que ajuda ele? Quem tá ao lado.
que geralmente tem uma intensidade maior de marcação. Aí coloca o Cabral, que é tudo isso que você falou aí, mais lento, não é um jogador de característica de muita marcação, é mais de saída de bola, de um passe longo, e põe ele ao lado do Robinho pra fazer a contenção de uma zaga, de uma linha de zaga que tá toda improvisada. Aí ele é jogador, que você acabou de falar, ele é um jogador de passes longos, né? Aí você tira um cara que é o Pedro Rocha, que vai cara, puxar esse contra-ataque. Outra alteração que eu não entendi, por que ele tirou o Pedro Rocha? Por que ele tira o Pedro Rocha, que é essa bola longa pra chegar pra um cara de velocidade? Vai chegar bola longa pro Fred disputar lá em cima? Tem 3 semanas que ele tá pedindo um jogador de velocidade. Aqui. Eu preciso de um cara de velocidade, eu preciso de contratação de velocidade. Põe o Fred e o Cabral. Aí no jogo ele vai lá e tira o cara que ele tem de velocidade, põe Fred e Cabral. Em decisão, normalmente as suas chances vão aparecer de forma bem escassa. Aí você começa o jogo, você pega um adversário que marca muito bem e ele te dá espaço. O Inter com um minuto e pouquinho de jogo, você sai na cara do goleiro adversário e chuta pra fora. Aliás, chuta pra fora não, o goleiro pega. Cara, as chances serão escassas. Você tá na cara do goleiro, Pedro Rocha, você se lembra do jogo contra o Atlético do Mineirão? Bola sobrou, você guardou lá na gaveta de canhota. Então, num jogo como o de ontem, você perde uma chance daquela, é complicado. Parece que o Inter... Porque ela não vai aparecer de novo. Sabe o que parece? O Inter falou assim, gente, a gente tá... Parece, né? Lógico que aqui é uma brincadeira, mas eu tô vendo que o Cruzeiro não vai dar perigo nenhum. Se vocês verem o jogo de novo, torcedor do Cruzeiro, vocês vão observar que o Bruno menos, mas o Wendel, lateral esquerdo, ele deu muito espaço e às vezes ele ficava sem cobertura. O Inter jogou num 4-1-4-1. É só o Lindoso ali na frente da zaga, né? E o Wendel, às vezes, fechava muito e deixava um corredor muito aberto. E o Cruzeiro não sabia aproveitar os vacilos ou as oportunidades que o Inter dava. Mas também parecia que o Inter tá assim, não, pode fazer. Isso aqui é um risco calculado. Pode ficar tranquilo. O que eles fizeram? Começaram a chutar de fora da área. Todo mundo chutando bola por cima do lomba. O Thiago Neves chutou umas 3. Robinho chutou, todo mundo tentava. Por quê? Não conseguia penetrar nessa zaga do Inter. Claro, pela competência que tem, Moledo, Vitor Cuesta, mas também por incapacidade e impotência desse ataque do Cruzeiro. Me surpreendeu até a derrota do Grêmio ontem, jogou mal pra caramba. E aí quando um time joga mal, é importante que você enalteça também o trabalho do Thiago Nunes do Atlético Paranaense. O Thiago Nunes é muito bom, o Atlético jogou um bom futebol ontem, uma intensidade absurda e acabou depois ganhando nos pênaltis. PP, meu querido, você não é craque, hein? Meu querido, você viu que todo mundo tava cobrando os pênaltis muito parecidos, bola lá no alto, aí você vai querer caminhar pra bola e meter chapada no canto. Ele bateu igual o Alejandro bateu contra o Fortaleza. Tá de sacanagem, né, Pepe? Ajuda aí. Bate uma bola de segurança. Agora, aliás, Santos, se o Paulo Vitor não tivesse ficado no meio do gol parado, ele tinha pegado umas 2. Agora o Santos é muito bom goleiro. Muito bom. Não, o Atlético Paranaense tem ótimo. O Thiago Nunes é bom goleiro, E foi formado lá, né? Paulo Vitor chama gol danado, hein? Interessante é que essa final vai ser 2 treinadores, né? O Thiago Nunes de um lado e o Daí Helma do outro. Dos dois da nova safra. Né? Agora, vocês viram a Carol Portalupi? Que zicada, hein? Tá no Instagram dela, né? Falei nos stories e vou explicar melhor. Para ganhar os ingressos da final, você deve acertar o placar da semi de hoje, Grêmio Atlético Paranaense, acertar o nome dos jogadores que vão fazer os gols e quanto mais informações você der e acertar, maiores as suas chances de ganhar. É quase que acumulando pontos, entenderam? Por Pode isso comentar mais de uma vez. Vamos dar trabalho para quem vai ficar lendo aqui depois achar o ganhador. Boa sorte a todos. Sorteio de 2 ingressos para a final. Por isso que o Twitter do Atlético Paranaense deu uma zoada, né? Perguntando se o sorteio era para ingresso dos se era ingresso pro sorteio da final, um negócio meio zoado. Tá que a Carol Portalupi, né? Sem noção, velho. Sem noção. Agora, sortear ingresso pra final achando que o Grêmio já estava lá. Alguns nomes interessantes lá, a molecada do Atlético Paranaense, Thiago Nunes também, gosto muito, sou fã do Thiago Nunes, viu? E o Rony jogando bem, molecada do sistema defensivo também. Agora, essa molecada, o Atlético Paranaense põe pra jogar o Marco Ruben. O Atlético Paranaense põe pra jogar e pra ganhar estofo no estadual, né? Sim. Uma coisa é você pegar a molecada de 20, 19, 18 anos, dar a esses garotos a oportunidade e a sequência em 3 meses ali de campeonato estadual. Não importa o resultado, vocês vão jogar. São vocês. Os caras ganham cancha, ganham experiência, se acostumam a jogar com torcida.
e assumindo uma responsabilidade que é ter um estadual, você tem o seu rival que é o Coritiba. Outra coisa é pegar um garoto de 17 anos, 18 anos e soltar aí para um jogo decisivo. Não é assim que se lança. Então é mais uma situação que o Atlético Paranaense tem aproveitado muito bem, o estadual. O estadual do Atlético Paranaense não é simplesmente para jogar com time reserva. É para dar experiência e para lançar a molecada. E aí, lá em agosto, lá em setembro, essa molecada que teve 3 meses de uma baita experiência no estadual, com pressão e tudo mais, consegue jogar um jogo importante. O que não dá pra fazer é pegar jogador de 18, 17, 20 anos e soltar direto numa semifinal de campeonato, num jogo importante de brasileiro. Aí ele falha, vai mal, acaba sendo queimado. O quarteto defensivo do Atlético Paranaense ontem teve o Kelvin, 18 anos, o Bambu com 21. Bambu. O Lucas Halter com 19 e o Márcio Azevedo, que já é mais velho. Só Bambu é zagueiro? Imagina o tamanho do cidadão. Agora, todos eles eu tenho certeza absoluta que estavam no estadual jogando. Agora, o Márcio Azevedo... do grafite logo mais. Dudu, e o Bambu? O Márcio Azevedo tá no lugar do Renan Lodge, né? Que era outro menino, que é outro moleque. Aliás, está jogando demais no Atlético de Madrid. É bom jogador. Até o Fábio com pé é melhor do que o Dedé, hein, Concordo. Gente? Até o Fábio com pé. E olha que o Fábio não é um primor com pé, A gente não critica muito o Vitor aqui, que não sabe sair jogando com pé. Qual que é o problema de criticar o Dedé, que a saída de bola dele é ruim? Eu sei, porque às vezes é o queridinho, cala a boca, o Dedé é um monstro, é um mito. E é mesmo. Mas, ó... um zagueiraço. É um monstro. É nível seleção mesmo, só que pra saída de bola do Cruzeiro, que vem pé em pé, batendo tiro de meta como se fosse futsal, o cara coloca do lado, dentro da pequena área, vem receber a bola, o Dedé entregou umas 3 paçocas. Ele é estabanado pra sair jogando. Ele é estabanado, mas qual o mal de falar nisso? As pessoas ficam com raiva. Tem que saber separar o Dedé, sair jogando com os baita zagueiros que ele é. Deixa eu chamar o Adro, tá na ponta da linha pra trazer mais informações do Cruzeiro, direto de Porto Alegre, e ele chega agora às 9h10. Adro, bom dia. Bom dia, Everton, bom dia, senhores. Bom, pra torcida do Cruzeiro, nada de bom dia, principalmente pela maneira vexatória com que o Cruzeiro deixou a Copa do Brasil ontem à noite em Porto Alegre, no Beira-Rio. Internacional 3, Cruzeiro 0. Mas antes de falar desse jogo, vou te dar uma dica, hein? Tá a fim de vender o seu carro? Então se liga. Já pensou vender seu carro em até 60 minutos? A Mapadocarro.com reúne em sua plataforma mais de 350 lojistas que ofertam as melhores propostas de compra pelo seu carro. Tenha todo o suporte de nossa equipe e receba à vista, meu filho, na hora. Agende a sua avaliação pelo site mapadocarro.com ou pelo WhatsApp 99420-0882. 99420-0882. Não perca tempo, vá direto na mapadocarro.com. E como dizem por aí, ontem deu muito ruim pra Raposa no Beira-Rio, 3-0, 2 gols de Paulo Guerreiro e 1 de Edenilson fecharam a tampa do caixão do Cruzeiro, que está fora da Copa do Brasil, fora da Copa dos Milhões. E o que chamou a atenção foram as improvisações feitas aí pelo Rogério Ceni, ele que perdeu o Dedé na volta do intervalo do primeiro pro segundo tempo. Dedé teve um problema no tornozelo, enfim, vai ser reavaliado, e depois disso parece que a coisa degringolou. O Jadson, que estava na lateral direita substituindo Orejuela, também não conseguiu atuar bem ali, e o Cruzeiro acabou não dando conta, não tendo forças para poder vencer o organizado Internacional, que chega aí à final da Copa do Brasil de 2019. Mas quem pode explicar melhor o que aconteceu ontem é o técnico Rogério Ceni. Determinante foi o que a gente jogou muito abaixo do que a gente poderia produzir, e que o Inter foi superior a gente. Sobre o Jadson, vamos lá. Edilson deu uma entrevista na segunda-feira que tinha poucos minutos de jogo, voltando de lesão. O último jogo completo do Edilson foi no dia 12 de maio. Ou seja, junho, julho, agosto, nós vamos completar 4 meses que o Edilson não joga 90 minutos. Ele deu uma declaração que ele precisava de mais minutos, era um jogo decisivo. Eu ao menos quis colocar um jogador que eu treino com ele nessa posição e ele tem a condição física para aguentar 90 minutos. O Dedé voltou pro intervalo com dor, mas disse que conseguiria, a hora que pisou no gramado, sentiu. Eu precisava ganhar o jogo. Eu tenho que colocar um jogador para trás que tem a melhor saída de jogo. Quem tem a melhor saída de jogo é o Henrique. Eu ponho o Ariel
recompõe o meio campo com Ariel e Robinho, como foi com o Henrique e Robinho, um primeiro e um segundo volante, na minha opinião, um primeiro e um meia, continua a ser a armação. Então, assim, a improvisação foi o Jadson realmente na lateral direita, devido a Orihuela tá na seleção, o Everton tá machucado e o Edilson tá voltando de tempo parado, sem 90 minutos, há muito tempo não jogando 90 minutos. O Jadson é um jogador mais leve, sabe cumprir bem função de marcar, e os erros que surgiram os gols, na verdade, foram erros de passe, construção de jogo. Nós demos as oportunidades pro Inter quando construímos errado o jogo. Quando você teve então o Orihuela e o Edilson, o Jadson era que treinava na lateral direita? Às vezes treinamos muitas vezes com 2 no time titular, revezando 2 em 2 minutos, fazendo os 2, e o Jadson muitas vezes treinou já na segunda linha, pelo lado, já fez lateral. Todos têm a obrigação de ter o conhecimento da posição, e ele é um jogador que se adapta bem à posição. Talvez não tenha feito logicamente um grande jogo, mas enfim, na minha cabeça o Edilson jogaria. Na declaração que eu vi que ele deu na Globo.com, se eu não me engano, ele disse que gostaria de ter tido mais minutos, que ele não se sentia ainda extremamente pronto para o jogo, e eu achei que era um jogo muito importante para correr o risco. Eu já tinha o Dedé com o joelho inchado, o Robinho, que normalmente sai do jogo, o Thiago, que cansou, tinha uma substituição para o Fred, que eu queria pôr um 9 de área para o segundo tempo. Eu não poderia correr o risco de ter que fazer uma outra substituição, no caso ter que tirar o Edilson, lateral direito, não pela falta de qualidade dele, nada a ver, mas sim pelo condicionamento físico que ele mesmo acabou colocando para vocês. Você explicou algumas situações, eu queria que você explicasse também em relação ao Robinho, que foi um dos jogadores que mais erraram passe. Sim. Você segurou ele muito tempo no jogo. Falta esse jogador para entrar e desempenhar essa função? E por que o Cruzeiro ficou tão exposto? O Cruzeiro ficou exposto porque tomou o gol. Depois que tomou o gol, logicamente você tenta, não tem mais tanto tempo para você empatar e virar o jogo. É normal que você arrisque um pouco mais. Não é que ficou exposto, eu acho que quando tinha controle do jogo errava passes simples, passes de 5, 10 metros que normalmente não se erra, principalmente na construção do jogo. Então, se você não consegue ultrapassar a primeira linha de jogo do adversário e acaba errando passes primários, assim, coisas simples que não é padrão. Você vê, o Robinho é um jogador que ele joga justamente pela qualidade de passe. Hoje ele não acertou tantos passes. Então, assim, nós não conseguimos passar a primeira linha de passe. Isso gera contra-ataques adversários, é natural. Time impressionante. Se você não tá num dia inspirado na qualidade de passe, você gera contra-ataque. Tá todo mundo saindo, time saindo, laterais saindo, time tentando se postar no campo adversário. Nós erramos passe muito cedo com zagueiros, com primeiros volantes. Isso acaba expondo um pouco mais do time. E além do Rogério Ceni, outros jogadores conversaram conosco na saída do gramado e algumas declarações que causaram alguma certa polêmica. Ouçam, por exemplo, aí o que disse o Thiago Neves logo após a partida. É muita coisa para uma decisão, para uma semifinal, o segundo jogo de semifinal é muita coisa. Eu acho que o time sentiu um pouco de entrosamento, mas como eu falei, o primeiro gol foi o balde de água fria, onde a gente sentiu bastante, porque para aumentar uma vantagem aqui dentro do Beira-Rio é difícil. Vamos fazer para tirar o Cruzeiro agora, dali de perto da zona de rebaixamento, nessa sequência do ano? Uma sequência importante que a gente sabe que precisamos somar pontos. Temos domingo aí para subir ainda mais na tabela. Agora é foco total no brasileiro, porque as outras competições que a gente tinha já acabaram. Agora é subir o quanto a gente puder no brasileiro. Thiago, você é um cara que dá a cara pra bater, independente, quando ganha campeão você vibra, comemora, deu pra ver ali alguns momentos, você é irritado, a bola não chegava. Por que dessa dificuldade que o Cruzeiro encontrou? Hoje a gente sabe, é difícil, o Inter é um time qualificado, mas o Cruzeiro parecia um time perdido em campo. Não, acho que, como eu falei, como você tem várias modificações, pra uma decisão é difícil, porque o entrosamento não vem. Ainda mais um segundo jogo de semifinal, fora de casa. Você tem que botar nego velho, o time já vem jogando há 2 anos da mesma forma. Então acho que assim, o improviso foi um pouco difícil pra gente, porque são jogadores que não vinham jogando. Então a gente sentiu um pouco, mesmo assim, a gente até fez um primeiro tempo bom, com posse de bola, mas com poucas finalizações. A gente precisa melhorar muita coisa, porque a gente sabe que tem que subir no Campeonato Brasileiro de qualquer jeito. E eu peço desculpas, Thiago, peço desculpas aos torcedores do Cruzeiro, mas a gente fez o que pôde, só espero que entendam que a gente pegou um dos melhores times do Brasil também. Outro que também falou conosco foi o Rafael Sobes. Ele ficou aí 3 anos no Cruzeiro, pode falar com propriedade e prestem muita atenção na declaração forte
do Rafael Sobis. Eu acho que esse é o maior exemplo que o que acontece fora entra em campo, sim. Eu acho que esses jogadores têm que ser exaltados por tudo que já fizeram, são amigos meus. Eu sei o quanto eles se doam, eu sei o quanto eles trabalham para vestir essa camisa que muitas vezes deixaram os torcedores cheios de orgulho, mas é inevitável, gente. O extracampo conta muito. Então hoje eles são mais guerreiros ainda, porque tô sabendo que tá com problemas gigantes lá e nenhum deles reclamou e tá todo mundo aí vestindo a camisa e acho que a torcida, eu como fiquei 3 anos e pouco lá, eu acho que a torcida tem que se orgulhar muito do que eles estão fazendo aí de campo. Hoje não foi o resultado, claro, que eles queriam, mas pô, deixa a gente ganhar, né? O Cruzeiro vem ganhando tanto, é um dos maiores vencedores do Brasil. E o futebol brasileiro também ele é bonito porque vários ganham, não é só um. Pois é, senhores, agora cabe a vocês aí avaliarem essas declarações. Bom, para poder encerrar, o Cruzeiro segue em Porto Alegre, vai treinar hoje, treino fechado para a imprensa e depois retorna a Belo Horizonte, porque já no final de semana tem simplesmente o Grêmio pela frente pelo Campeonato Brasileiro. Cruzeiro que precisa subir e alcançar cada vez mais pontos para não correr risco de rebaixamento, porque senão, meu filho, aí a casa vai cair literalmente. Com as informações do Cruzeiro para o 98 Esportes, repórter Adroaldo Leal. Muito bem, tá certo então, abraço pro grande Lima, nosso Lima, repórter da Rádio Minas, brilhante repórter, tá ouvindo a gente aqui, 9h20. Literalmente um grande repórter, o grande Lima. Senhores, as declarações, nós passamos pelas declarações dos jogadores, mas não falamos da declaração, aliás, não detalhamos a declaração do próprio Rafael Sobis. Ficou no Cruzeiro por muito tempo, muito respeitado lá no Internacional, cara de um currículo de títulos importantes, impressionante. E se ele falou, ele deve certamente ter falado com algum jogador lá, ou com vários jogadores. Eu não tinha escutado a declaração. Essa parte vez também eu não tinha escutado. Ele não falou que a coisa estava ruim quando ele estava aqui, por isso saiu. Ele disse que tá sabendo que as coisas estão muito ruins fora de campo, que aqui tem. E que o torcedor tem que se orgulhar muito desses caras, porque com o que tá acontecendo fora de campo, eles estão... Pô, gente... Tem que ser muito trouxa pra achar que o que tá acontecendo fora do Cruzeiro não influencia lá dentro. É por isso que a gente chama o Conselho Deliberativo de omisso, o Conselho Fiscal de banana, porque o que tá acontecendo fora de campo no Cruzeiro, o reflexo tá dentro de campo. Não existe um clube do tamanho do Cruzeiro passar pelo que tá passando fora de campo e não refletir lá dentro. A coincidência é muito grande pra trouxa achar que não influencia. Mas tenhamos a cautela para analisar toda essa situação. O Sobis teve uma ponta de corporativismo que é importante ser analisado. Claro. Né? Porque nessa que o CJ pensou no início do programa aqui, de vários motivos que levaram o Cruzeiro a fracassar na temporada até o momento, entre elas está também a responsabilidade dos jogadores. Porque eles não podem ser tirados da responsabilidade. Porque cabe, eu sei que o torcedor fica chateado. E a responsabilidade deles não atenua, não ameniza a responsabilidade de direção, de técnico. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Todo mundo é responsável. O torcedor, Everton, fica de cabeça quente, fica chateado, tem a paixão e obviamente pode fazer a análise da forma dele. Agora cabe a todo mundo que vem aí analisar, falar, comentar, a gente não pode ser raso em falar assim, vamos comentar somente o jogo, a eliminação do Cruzeiro. Não, a eliminação do Cruzeiro tem que ser comentada e avaliada, obviamente a postura em campo, os fatos que ocorreram, mas a gente não pode falar assim, o jogo com o Inter foi uma coisa isolada, o jogo do Inter que proporcionou, ou aquela má atuação contra o Inter que proporcionou. O Cruzeiro vem de sequências desastrosas e ruins fora de campo e atuações dentro de campo também, com o Mano, com o Ceni, o Cadu até falava ontem, nós observamos, essa é a 4ª vez, ele tinha falado em 3, ele tinha comentado com a gente assim, o Cruzeiro do Ceni foram 3 cruzeiros diferentes, o do Santos o do CSA outro e o do
O do Vasco, outro. E o do Inter, outro. Totalmente diferente. Eu falei isso aqui. 4 jogos, 4 escalações, 4 modelos de jogo diferentes. E aí a gente tem que avaliar da confusão que é feita fora do campo, de atraso de salário até um péssimo rendimento de peças, passando por treinador e jogadores. E quando eu falei isso, eu ainda citei o jogo do Cruzeiro contra o Vasco. O Cruzeiro venceu e não jogou bem. Ainda falei que o Cruzeiro, ele encontra dificuldade contra qualquer adversário, seja o lanterna do campeonato ou quem tá brigando lá em cima do campeonato. E aí um monte de gente me xingou aqui, porque no mesmo dia que eu falei que o Atlético tinha perdido pro Corinthians, mas não tinha feito um jogo ruim, e falei que o Cruzeiro venceu o Vasco, mas não jogou bem. As pessoas têm que aprender a separar as coisas, né? Que ninguém fala com paixão, a gente fala o que a gente assiste. E eu assisto os dois jogando e eu sei separar muito bem resultado de desempenho. E o desempenho do Cruzeiro segue ruim, gente. E o Rogério Ceni é um treinador que ainda não achou o time dele ideal, porque ele tá mudando seguidamente. Ele tem improvisado, ele tem mudado, ele tem trocado, ele não repetiu formação, ele tem colocado o Cruzeiro pra jogar com centroavante, jogo sim, jogo não. Ele troca lateral todo jogo, a dupla de volante nunca é a mesma. Ontem ele improvisou e fez alterações forçadas, até por conta da lesão do Dedé, e que ele improvisou ainda mais e colocou um sistema defensivo inteiro diferente. E aí falta o entrosamento, e aí o Thiago Neves tem razão, só não tem razão quando vai expor esse microfone e erra. E a parte extracampo a qual o Sobis se referiu na entrevista, quando a gente cobra jogador, o jogador tá devendo dentro de campo? Tá. Mas e fora de campo? Estão devendo pros atletas? Eles estão tendo tranquilidade para trabalhar? Porque quando a gente ouve notícia lá do Botafogo que tá fazendo vaquinha pro funcionário, o Botafogo é coitado, a diretoria não presta. Quando acontece no Vasco que cortaram a luz, a diretoria não presta. O Vasco é um coitado. Aí aqui no Cruzeiro a culpa é só do atleta? Não. O atleta, ele é profissional, ele tem as obrigações dele, mas existem as obrigações para com os atletas também. Soma de fatores. Estão cumprindo as obrigações com os atletas? O que prometeram para os atletas está sendo cumprido? Se você vencer isso aqui, eu vou te pagar X. Tá pagando? Tá pagando em dia o salário? O atleta tá podendo entrar em campo tranquilo? Isso tem que ser levantado também, porque a situação extra-campo do Cruzeiro, ela tá refletindo lá dentro, e só besta, só trouxa não consegue enxergar. Ou trouxa, ou então não quer ver esse tipo de coisa. O cara que deixa a paixão cegar, porque tem que ser observado essa sucessão de erros, Everton, que vai culminar. Quem planta, colhe. Quer analisar o jogo de ontem, quer ver os erros, a gente vê a invenção do Rogério Ceni, alguns jogadores que falam bobagem ou fizeram bobagem em campo, temos que fazer isso, sem esquecer das coisas que estão vindo aí já faz alguns meses. Relatadas, discutidas aqui, inclusive, a opinião do Paulo Roberto, lá do Barro Preto, tá dizendo aqui, bom, não sei se mora ou trabalha lá, mas acabou de mandar. O clube de futebol é uma empresa, como a grande maioria delas, onde a gestão reflete diretamente no desempenho de cada um dos funcionários. Rogério errou sim, mas a verdade é que nós, torcedores do Cruzeiro, deveríamos esquecer nesse primeiro momento dos jogadores, técnicos, fisiologistas e pressionar para a imediata saída da diretoria, que essa sim causou todo o problema que agora estamos sofrendo. Torcedores não estão entendendo que Rogério Ceni, crucificado nesse momento, está sofrendo no momento inoportuno. Se continuarmos com esse discurso, ele será boi de piranha para a sequência de uma diretoria que trouxe grandes danos ao clube. Se não mudar a diretoria, o Cruzeiro corre sérios riscos, como jamais sofreu em toda a sua história. Paulo Roberto que está dizendo aqui do Barro Preto. Mas vamos separar, né? Cruzeiro. As críticas ao Rogério Ceni hoje são pelo jogo de ontem. Sim. Ninguém bateu no Rogério Ceni assim pelo jogo ruim contra o Vasco, contra o CSA. Isso. Elogiamos o que ele fez contra o Santos, a ousadia. Tempo. E outra coisa. Pontual ao que ele fez ontem. Eu falei antes do jogo de ontem, ainda bem que você tocou nesse assunto, você me lembrou aqui. Antes do jogo de ontem, eu dizia que a responsabilidade do Rogério Ceni numa desclassificação não teria tanto peso pelo pouco tempo que está dirigindo o Cruzeiro. Aí, Ceni, você vai lá e faz o que fez. A gente ainda falou, a não ser que seja uma goleada absurda. Exatamente, aí você vai lá e faz o que fez. Aí, então, desde o início nós estamos aqui destacando.
que os jogadores têm responsabilidade, mas que o Rogério Ceni é batonzinho na cueca mesmo que ele fez ontem. Claro. Então, ó, falamos aqui de diretoria, de Rogério Ceni, dos jogadores. Então, distribuímos. Um acidente aéreo só acontece por uma sucessão de problemas. O Cruzeiro não fracassou na temporada por um motivo. Porque por causa do treinador. Não foi. Foi um dos problemas. Outros problemas, todos eles acabaram de ser relatados aqui, inclusive nessa mensagem forte aqui enviada pelo torcedor Paulo Roberto. Agora vamos lá, né? O Sobs deu essa declaração aí. Você falou até pode soar também como um corporativismo, né? Defendendo a classe. Mas ele fez uma crítica à atual gestão, o que está acontecendo fora. Mas os atletas que estão no Cruzeiro, quando vem as críticas à diretoria, eles vão pra rede social e microfone defender, né? Então parece que eles estão de acordo também com o que está acontecendo fora de campo. A gente não pode esquecer disso também, Thiago Neves, né? Sempre se posiciona. Declaração de atletas do grupo que estão defendendo o que está acontecendo lá no Cruzeiro. Agora, na declaração do Thiago Neves, ele falou: tem que escalar Nego Velho, mas se o Nego Velho não tiver condição, o Thiago Neves. Não tem que escalar. Não tem que escalar. O Edilson não foi escalado porque disse que não tem condição. E é Nego Velho. Se é Nego Velho ou se é Nego Novo, tem que escalar quem tem condição física, quem tem condição técnica, quem tá afim, mental, quem tá com tesão. Exatamente. O melhor em campo ontem no Cruzeiro era um Nego Novo. O Fabrício Bruno. Isso. O melhor em campo contra o Vasco. Não jogou um primor não, mas foi autor do gol. Num jogo duríssimo. Foi um Nego Novo. O Maurício.